nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas? Dá-me engole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então vamos lá, trecho 376, 29 de maio de 1900, ameaça de castigos. Continuo a estar no mesmo estado, sentia-me toda oprimida e tinha toda a necessidade de um apoio para poder suportar a privação do meu sumo bem. O bendito Jesus, tendo compaixão de mim, por alguns minutos mostrou o seu rosto de dentro do meu coração, mas não com clareza, e fazendo-me ouvir a sua suave voz, me disse: tenha ânimo, mais um pouco, minha filha. Deixa-me terminar de castigar e depois virei como antes. Enquanto dizia isto, em minha mente pensava: quais são os castigos que começou a mandar? E ele acrescentou: a chuva contínua é mais do que o granizo, que está a fazer e vai trazer tristes consequências para as pessoas. Dito isto, desapareceu, e eu me encontrei fora de mim mesma dentro de um jardim. E dali de dentro se viam as colheitas e as vinhas secas. E dentro de mim ia dizendo: pobre gente, como farão? Enquanto dizia isto, dentro daquele jardim estava um menino que chorava e gritava tão forte que ensurdecia céu e terra, mas ninguém tinha compaixão dele. Ainda que todos ouvissem que chorava tanto, não o levavam em conta, e o deixavam sozinho, abandonado. Um pensamento passou pela minha cabeça. Quem sabe como melhor será Jesus? Mas não tão segura. Então, aproximando-me dele, lhe disse: que tens que chorar, menino amado? Queres vir comigo, já que todos te deixaram abandonado às tuas lágrimas e a dor que te oprime tanto que te faz gritar tão forte? Mas o quê? Quem poderia acalmá-lo? Apenas entre os soluços respondeu que sim, que queria vir. Então eu o peguei pela mão para conduzi-lo junto comigo. E no momento que fiz isso, me encontrei em mim mesma. Então é Jesus, com certeza, né? Ele sofre, né, quando ele está castigando, né? Então é muito triste, né? Então, é o que eu tenho a dizer desse trecho. O outro é 377, 3 de junho de 1900. A falta de estima pelas pessoas é falta de verdadeira humildade. Encontrando-me no mesmo estado, esta manhã, por um pouco vi meu adorável Jesus que estava dentro do meu coração e dormia. E seu sonho atraía a minha alma a adormecer junto com ele. E tanto que sentia todos os poderes interiores adormecidos sem obrar mais. Às vezes me esforçava para sair daquele sono. É sono, né? Mas não podia. Quando por um pouco se despertou, o bendito Jesus ordenou por 3 vezes o seu alento dentro de mim e me parecia que ele ficava todo absorvido em mim. Depois me parecia que Jesus atraiu outra voz, outra vez dentro dele esses três alentos que me havia enviado, e eu me encontrei toda transformada nele. Quem pode dizer o que acontecia em mim por estes sopros divinos? Daquela união inseparável entre Jesus e eu, não tenho palavras para expressá-la. Depois disso, parece que eu poderia acordar, e Jesus, quebrando o silêncio, me disse: minha filha, eu olhei e voltei a olhar. Procurei e voltei a procurar, percorrendo toda a terra, mas em ti fixei os meus olhares e encontrei as minhas complacências e escolhi-te entre milhares. Depois, dirigindo-se a certas pessoas que eu via, repreendeu-as, dizendo: a falta de estima pelas outras pessoas é falta da verdadeira humildade cristã e de docilidade. Porque um espírito humilde e doce sabe respeitar a todos e interpreta sempre bem os atos dos demais. Dito isso, ele desapareceu sem sequer dizer uma palavra. Seja sempre abençoado que ele quer, e tudo seja para a sua glória. Bonito trecho, né? Mas a gente fica sem palavras para falar, né? Do trecho dos castigos. Não veio muita coisa para mim, mas é muito interessante esse momento aqui de Jesus com a Luísa, é muito lindo, né? É algo muito lindo, né? Muito lindo mesmo, mas eu também não tenho palavras para dizer. Ela estava toda transformada nele, né? Deve ser ali mais um estratagema de amor para mostrar para ela o quanto ela é valiosa, né? E tudo mais, né? Importante isso, ele fazer isso, porque para ela poder se sentir bem, amada, né? Estimada por ele, né? Eu acho que isso é importante. De vez em quando, realmente, Jesus faz isso e é importante, né?
Aí ele fala que procurei e voltei a procurar, percorrendo toda a terra. Mas em ti fixei os meus olhares, encontrei as minhas complacências e escolhi-te entre milhares. Então ele está falando sobre a escolha que ele fez sobre ela, né? Dela ser a filha da divina vontade. Lindo, né? E aí ele fala da estima, falta de estima pelas pessoas, né? Quando a gente não tem carinho pelas pessoas, é falta de verdadeira humildade. Porque a gente tem que ter carinho pelas pessoas, porque nós somos uma pessoa que também precisa de carinho, né? Que precisa também que as pessoas olhem pra gente com amor. Mas quando a gente não é humilde, a gente não tem carinho pelas pessoas, porque a gente acha que as pessoas não têm carinho pela gente, né? Então, é mais ou menos isso que vem na minha mente. E aí é a falta da verdadeira humildade cristã e de docilidade. Porque um espírito humilde e doce sabe respeitar a todos e interpreta sempre bem o ato de todos. É uma pessoa que não vê maldade nas outras pessoas, sempre vê o bem, né? É uma pessoa humilde que acredita que todas as pessoas têm boas intenções, né? Isso é pureza de coração, né? É uma pureza de coração, uma humildade no coração de se colocar de que todos, né, são nada e todos podem fazer o bem, todos podem, né? Então é muito interessante, né? Então talvez a Luísa foi essa pessoa e ele escolheu ela por isso, né? Por ver que ela era essa pessoa que não via maldade nas outras pessoas, né? E que era sempre acolhia as pessoas, não via, né? Não se via melhor que os outros. Então é isso, é muito importante. É, se ver melhor que as outras pessoas é um perigo terrível. E a gente não pode deixar isso acontecer no nosso coração. Mas não é nós que controlamos, né? Nosso coração. Então a gente precisa pedir para Jesus. Se a gente vê em nosso coração alguma dificuldade, a gente tem que pedir para Ele curar a gente, né? Dessas coisas. Dessa falta de humildade, dessa falta de estima pelos outros. Então é muito importante. Se a gente vê que a gente tem essa dificuldade, que o Senhor nos cure e nos liberte disso, amém? Então é isso. Amanhã a gente fala mais. Jesus, eu confio em vós. Fit, fit, fit. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 3, 29 de maio de 1900. Ameaça de castigos. Continuo a estar no mesmo estado. Sentia-me toda oprimida e tinha toda a necessidade de um apoio para poder suportar a privação do meu sumo bem. O bendito Jesus, tendo compaixão de mim, por alguns minutos mostrou seu rosto de dentro do meu coração, mas não com clareza, e fazendo-me ouvir a sua suave voz, disse-me: Tem ânimo mais um pouco, minha filha, deixa-me terminar de castigar, e depois virei como antes. Enquanto dizia isto, em minha mente pensava: Quais são os castigos que começou a mandar? E ele acrescentou: A chuva contínua é mais do que granizo, que está a fazer e vai trazer tristes consequências para as pessoas. Dito isto, desapareceu e eu me encontrei fora de mim mesma, dentro de um jardim. E dali de dentro se viam as colheitas e as vinhas secas. E dentro de mim ia dizendo: pobre gente, como farão? Enquanto dizia isto, dentro daquele jardim estava um menino que chorava e gritava tão forte que ensurdecia céu e terra. Mas ninguém tinha compaixão dele, ainda que todos o ouvissem que chorava tanto. Não o levavam em conta e o deixavam sozinho e abandonado. Um pensamento passou pela minha cabeça. Quem sabe como melhor será Jesus? Mas não estava segura. Então, aproximando-me dele, disse: Que tens que chora, menino amado? Queres vir comigo, já que todos te deixaram abandonado às tuas lágrimas? E a dor que te oprime tanto, que te faz gritar tão forte? Mas o que? Quem poderia acalmá-lo? Apenas entre soluços respondeu que sim, que queria vir. Então eu o peguei pela mão para conduzi-lo junto comigo, e no momento em que fiz isso, me encontrei mim mesma. Com certeza era Jesus, né? Esse menino. Olha a situação, gente. Meu Deus. Então ele falou para ela, né? Tem ânimo mais um pouco, minha filha. Deixe-me terminar de castigar e depois virei como antes. Aí o castigo é tudo que ele já falou, né? A justiça. Que o homem, ele também ele sofre muito em castigar, mas
A obstinação do homem é tão grande que, se não for pelos castigos, eles não se convertem, não. O castigo é esse choro de Jesus, né? Ele tá. O que Deus fala do castigo no livro do céu a gente entende assim, um, uma chamada para o homem acordar. Tem até um trecho que ele fala que é a divina vontade, que a divina vontade ela tá oculta na criação. E o homem está respirando a divina vontade, o homem está respirando, o homem está imerso nela, está recebendo a vida dela e não enxerga ela, e não vê a divina vontade, e não ama a divina vontade. Então ela grita, como se o castigo fosse um grito dela. Ele fala, eu vou ver se eu acho depois, mas ele fala assim que o terremoto que acontece é a divina vontade chamando o homem, sacudindo o homem. Que o homem, ele tá indo para o caminho errado, e aí a justiça, o castigo vem para acordar, para levar ele para o caminho certo, para ele enxergar Deus. Para ele acordar, sabe quando a pessoa está dormindo? Quando a pessoa está sonolenta, que ela não acorda, e tem que dar um choque nela, tem que dar um choque de realidade. Então o castigo vem para dar um choque de realidade no ser humano, para ele entender quem ele é, para ele entender que ele foi criado por Deus, que ele foi criado para Deus, para entender a ordem da criação. Tudo isso acontece com o castigo. Então, é a justiça de Deus, né? A justiça de Deus é amor puro de Deus. E ele sofre muito tendo que castigar. É um pai, gente. É o pai que corrige o filho. É o pai que corrige, que deixa o filho sofrer as consequências das suas próprias escolhas para ele não querer mais fazer o errado. É o pai do filho, da história lá do filho pródigo. Que o filho fala pro pai: eu quero sair, quero minha herança. Vai, pode ir. E o pai deixa o filho sofrer as consequências da sua escolha. Ele gasta todo o dinheiro. O dinheiro acaba. O pai sabe que o dinheiro ia acabar e que ele ia morrer de fome. E que ele ia comer. O pai sabe, o pai do filho pródigo lá naquela parábola. Ele sabe, mas ele deixa. Só ele deixando ele sofrer as consequências da sua escolha que ele voltou. Depois que ele sofreu muito, com o sofrimento, ele viu: eu errei. Eu vou voltar para casa do meu pai. Mas se imagina, ele pede a herança e o pai deixa ele ir. E ele tá lá curtindo a vida, longe do pai, fazendo tudo errado, roubando as pessoas, passando as pessoas para trás, se prostituindo, prostituindo as mulheres, se prostituindo, usando, né, as mulheres como prostituta, tudo errado, tudo errado. E o pai mandando dinheiro para ele: ah, meu filho, o dinheiro acabou, vou mandar mais para você curtir mais, tá bom, meu filho? Então, que pai seria esse? Que vê o filho no caminho errado e continua dando para ele todos os bens. Vem aqui, meu filho, assinar a escritura que eu estou dividindo aqui os bens certinho, vou te dar tudo igual ao seu irmão que está aqui comigo. Toma aqui o cartão de crédito aqui sem limite para você usar, para você comprar um monte de carro, para você comprar o que você quiser. Gente, não tem lógica não. Então o castigo é para o homem voltar para Deus. Então o castigo tem né, tem esse lado, né, do castigo. Então a gente não na divina vontade a gente entende o que Deus está falando e concorda, né? E aceita. Não é que a gente. Enfim, a vontade de Deus é a nossa, né? A gente entende o propósito, né, da justiça. E não vai contra a justiça. E aí, olha para você ver, Jesus aparece. Aí ela pergunta: será que castigo que vai ser, né, dessa vez? Aí ele falou: a chuva contínua. É mais do que granizo, que está a fazer e vai trazer tristes consequências para as pessoas. Então é uma chuva que não para. E ele falou isso, e essa chuva que não para é pior do que um granizo, porque granizo cai ali, o granizo depois acaba, né? Mas a chuva contínua não fica plantação nenhuma, acaba tudo com as plantações. A chuva contínua que não para, tem muita plantação que não suporta chuva assim contínua, que tem a época de plantar, né, e de colher. E aí se o tempo tá mais ou menos assim normal, assim, o agricultor sabe, né, o tempo de plantar, que aquele tempo ali não é de chuva, mas se vem de repente um ano que tem muita chuva, a chuva não para, perde plantação de feijão, de arroz, de uva, não, encharca tudo, vira tudo, não fica nada nos campos, né? Aí ele falou: a chuva contínua é mais do que granizo, é pior, faz um estrago maior, que está a fazer e vai trazer tristes consequências para as pessoas. Dito isto, desapareceu, e eu me encontrei fora de mim mesma, dentro de um jardim.
E dali de dentro se viam as colheitas e as vinhas secas. Aí é estranho falar, como assim? Chuva contínua e vinha seca, mas deu para entender o seguinte, que as vinhas estão sem nada. Não seca não seca de secura, porque ele falou que a chuva contínua, então não é seca de seco, de terra seca. É uma vinha que está sem fruto, porque a chuva contínua não deixa produzir o fruto. Deu para entender isso? As colheitas e as colheitas vazias, sem colheita, não conseguiu colher. Então, fome, né? Gerar fome. Então ela via dentro do jardim. Enquanto dizia isto, dentro daquele jardim estava um menino que chorava e gritava tão forte que ensurdecia céu e terra. Mas ninguém tinha compaixão dele. Ainda que todos o ouvissem que chorava tanto, não levavam em conta e o deixava abandonado e sozinho. Então, Jesus está chorando, chorando muito, falando, e as pessoas, mesmo ouvindo, não quer saber dele. Deixa ele sozinho, abandonado. Não, mas como assim? Ninguém tá vendo esse menino chorando. Gente, ninguém tá vendo Deus falando? Ninguém tá vendo Deus falando? Ninguém tá vendo Jesus morreu na cruz e a morte dele tá aí, renovada a paixão dele. Ele não tá lá na Eucaristia e ninguém tá vendo? Ninguém tem compaixão dele, né? Então, ela viu todo mundo ouvindo, todo mundo ouvia que ele chorava e não levava em conta. E o deixavam abandonado, sozinho e abandonado. Então as pessoas vêm e não deixa Jesus sozinho e abandonado. Até hoje ele está aí. Muitas pessoas deixam ele sozinho e abandonado. Não escutam as, as, o sofrimento dele e os pedidos dele. Deixa ele sozinho e abandonado. Aí ela passou, quem sabe, como melhor será Jesus, mas não estava segura. Era Jesus. Assim, claramente, né, que era Jesus. Chorando, as pessoas ouviam e não dava bola. E ele não está até hoje falando através da igreja, do evangelho, da palavra dele. Ele não está falando todo dia. E as pessoas continuam deixando ele sozinho, abandonado, falando sozinho. Aí ela fala, que tens que chorar, menino amado? Queres vir comigo? Já que todos te deixaram abandonado as tuas lágrimas e a dor que te oprime tanto, que te faz gritar tão forte. Mas o que? Quem poderia acalmá-lo? Apenas entre os soluços respondeu que sim, que queria vir. Então eu peguei pela mão para conduzi-lo junto comigo e no momento que fiz isso me encontrei em mim mesma. Amém? Aí no volume 3 de junho de 1900. A falta de estima pelas pessoas é falta de verdadeira humildade. Encontrando-me no mesmo estado esta manhã, por um pouco vi meu adorável Jesus, que estava dentro de meu coração e dormia. Olha a diferença, né? Ela via ele sozinho, abandonado, gritando, chorando, e ninguém ouvia ele. Agora ela vê ele nela, ele está dormindo no coração dela. Então, quem vive na divina vontade faz isso com Jesus. Ele não fica sozinho e abandonado. Ele dorme no nosso coração, ele descansa, ele repousa na obra que ele fez, né? Que é a gente. Ele repousa, ele descansa da sua obra. E repousa no homem, né? Porque foi para isso que a gente foi criado. Para ser uma morada dele, então ele repousa, ele dorme. Agora, quando a gente vive na vontade humana, ele chora e grita. De ensurdecer céu e terra. Porque ele foi expulso do homem, como foi falado não lembro qual vídeo que eu ouvi. Que falando, né, que na hora que aconteceu o pecado, que fala assim, né, que o homem foi expulso do paraíso. Deus foi expulso do paraíso, que é o homem. Deus foi expulso do paraíso, porque a gente foi criado para ele, para ser uma morada para ele. Então, Deus também foi expulso do paraíso, que é o homem que ele criou para ser o paraíso dele, para ser o céu para ele. Ele criou a gente para ser um céu para ele morar, para ele habitar, para ele usufruir, dormir, descansar, fazer festa. E aí a gente peca, escolhe fazer a vontade humana, escolhe a nossa própria vontade, a gente expulsa Deus. Deus é expulso do paraíso. E aí essa cena, né, para mostrar que ele tá chorando, gritando. Agora na Luísa, que vive na divina vontade na gente, ele dorme e descansa.
totalmente diferente, né? Muito diferente a cena, assim, contraste, né, da cena. Dormindo. Tanto que sentia todas as potências interiores adormecidas, sem obrar mais. Às vezes me esforçava para sair daquele sono, mas não podia. Quando por um pouco se despertou o bendito Jesus e ordenou por 3 vezes seu alento dentro de mim, me parecia que ele ficava todo absorvido em mim. Olha que interessante, né? Ele estava dormindo e ela também sentia esse sono, porque eles dois é um só. Quando a gente mostra assim, né? Quando a gente vive na divina vontade, a gente é um só com Jesus. Então, o nosso sono é Jesus descansando. Entendeu? A gente tem que ter essa consciência, tem que ver isso, que é o que está falando na escola, né? Da divina vontade. Incrível o trecho. Os nossos atos humanos mais simples são a palha que cobre um ouro puríssimo ali do ato divino, que é a semente. O dormir é só uma palha que está cobrindo uma semente ali, que é o ato puro na divina vontade. É Deus que está dormindo. Quando a gente está dormindo, é Deus que está dormindo junto. É a mesma pessoa dormindo. Eu e ele é a mesma pessoa. Por fora você está vendo uma pessoa dormindo, mas por dentro tem Deus dormindo. Um ato divino e eterno, que não se esgota, que não acaba nunca, que vai para o céu, que tem um valor infinito. Um sono. Deus dormindo. Ele dormindo na nossa alma. Ele dormindo no nosso coração. E ela também sentia esse sono. Porque ele era a mesma coisa, a gente também. Você tem que ter essa consciência, né? Você sente sono, é natural, uma coisa natural. A gente segue o fluxo da vida natural. Você não fica, eu tô com sono, mas eu não vou dormir porque eu vou. É pecado dormir, é pecado descansar. É pecado dormir, eu não posso dormir, eu não posso dormir, não posso dormir porque é pecado. Eu pequei muito na minha vida, então agora a partir de hoje eu fiz um propósito. No dia que eu fiz a confissão de vida, eu fiz um propósito que eu nunca mais ia dormir. Eu só dormia até 3 horas da manhã. Todo dia, 3 horas eu acordar, não ia dormir mais. Eu dormi só 3 horas por noite, fiz esse propósito, então eu não posso dormir, não posso dormir de jeito nenhum. Porque eu vou fazer essa mortificação, essa penitência para pagar todos os meus pecados até o último dia da minha vida. Eu não vou dormir, vou dormir 3 horas por noite. Todos os dias eu vou pagar esses pecados, eu vou ficar acordado, morrendo de sono, surtando de tanto sono, mas eu não vou dormir. Na divina vontade, ele não faz isso. Não é que a gente vai ficar dormindo a vida inteira e acordar e ser uma pessoa preguiçosa, não é isso. Mas você vai seguir o fluxo da vida. É natural sentir sono e dormir. E não tem nenhum pecado nisso. E esse ato não é para jogar fora. E esse ato tem um valor divino. Se você vive na divina vontade, esse ato tão simples é uma palha que esconde, que cobre uma semente de um ato que é uma semente do ato que é divino, né? Como se fosse o milho. O milho, não tem a palha que cobre o milho? O milho, se não tiver a palha, ele seca, né? Então, a palha protege a semente. Então, esse ato humano só está protegendo ali a semente, que é o ato divino. Então, é muito incrível, é muito maravilhoso viver na divina vontade. Não tem mais culpa. Não tem mais perca de tempo. É maravilhoso. Qualquer ato, por mais simples que seja, mas é Deus. É Deus. Quem pode dizer o que acontecia em mim por estes sopros divinos? Daquela união inseparável entre Jesus e eu, não tenho palavras para expressá-la. Depois disso, parece que eu poderia acordar, e Jesus, quebrando o silêncio, me disse: Minha filha, olhei e voltei a olhar, procurei e voltei a procurar, percorrendo toda a terra, mas em ti fixei os meus olhares e encontrei as minhas complacências, e escolhi-te entre milhares. Que lindo, né? Te escolhi para fazer a obra da santificação. E aí, através dela, a gente recebe, a gente pode viver na divina vontade. Está nela o depósito de todo esse bem, de todo esse conhecimento. Ela foi a escolhida para receber esse bem, né? Aí hoje o trecho que eu li da escolinha, ele falava isso também, disso, de ter escolhido ela. E é incrível o trecho, meu Deus. Mais tarde eu vou colocar no canal. O trecho é incrível. Ele falando dessa escolha que ele fez, né? E a responsabilidade dela, a missão dela. Falando da redenção, falando da santificação. Que ele encontrou nela toda a satisfação, que ele colocou graça, depositou nela tudo, 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 muito, muito, muita graça, porque não podia ter falha. Não podia falhar. Não podia falhar. É uma coisa que ele ia arriscar não, que ele ia investir para ter o retorno
e não podia ter falha. Então ele investiu muito, 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 foi muita graça, mares e mares de graça para não ter falha. E aí, se ele não tivesse, aí não tem falha, porque se ele não tivesse, se nenhuma outra alma quisesse viver na divina vontade, tudo que ele investiu nela e o retorno que ele teve nela já era, ele já se deu por satisfeito, tipo assim, já se daria por satisfeito. Se ele tivesse percas, assim, se almas que vai ter almas que vão rejeitar, que não vão querer saber, ou que não vão viver assim num grau tão perfeito assim que vai ter falha, que ele vai, mas ela já supriu todas as falhas. Ela supriu as falhas. E aí o que vier é lucro, tipo assim, mais ou menos assim. Ele já investiu nela tudo, todas as fichas, investiu muito nela, teve o retorno, e o que vier é lucro, tipo assim. Não é, então não precisa se preocupar em viver na divina vontade. Não é isso, gente, não é isso. Mas assim, quando ele explicou assim, quando ele vai fazer uma obra grande assim, ele escolhe uma pessoa, investe nela assim, absurdamente, e aquilo ali não vai ter falha. E ele vai encontrar nela a satisfação de toda a obra. Ele vai encontrar a satisfação de toda a obra. Que é o retorno que ele vai ter é tão grande, mas tão grande, que se mais ninguém quiser viver, mesmo assim valeu a pena ter feito a obra. Mesmo se ninguém quiser aproveitar. Mas ele investiu tanto e ele teve um retorno tão grande daquela obra que ele fez naquela alma, que mesmo que ninguém quiser viver, ele já está satisfeito. A mesma coisa da redenção. Igual a obra da redenção e da santificação. Mesmo que ninguém quiser viver, ele já encontrou a satisfação na Nossa Senhora e na Luísa. Aí você fala, mas ele não quer então saber da gente. Não é isso. Não é isso. O que vier, gente, é muito lindo o jeito que ele fala, porque assim, ele suporta as falhas que os outros vão ter, porque essas que ele escolheu como cabeça de missão já supriu tudo. Então ele quer muito, ele ama muito, ele quer muito que todos vivam, ele quer muito que todos vivam. E para isso ele coloca tudo em uma alma e ele trabalha ali com ela, né, tu por tu. Que aí a gente vai viver, a gente não vai às vezes conseguir alcançar a perfeição da alma que é a cabeça, mas elas já supriram as falhas, as nossas. Então ele não precisa fazer esse trabalho tão grande igual ele fez nas duas, na Nossa Senhora e na Luísa, porque ele já tirou, já recebeu tudo delas, já recebeu tudo delas. E aí ele suporta, com mais, ele suporta as falhas dos outros que ele até falou nesse trecho dos condenados, que ela supriu até pelos que iam ser tão ingratos com a obra da redenção, falando da Nossa Senhora, que iam ser tão ingratos com a obra da redenção que eles iam para o inferno. Eles iam jogar tudo, não queriam saber de Deus de jeito nenhum. Mas mesmo assim, sabendo que ele já via tudo, mesmo sabendo que ele fazendo a obra da redenção, almas iriam para o inferno, iam rejeitar tudo, mesmo assim, ele olha para Nossa Senhora, eu vou fazer, vale a pena fazer. Mesmo que ele veja, vai ter um monte de gente que não vai querer saber da divina vontade, não quer ler o livro do céu, vai comprar o livro do céu e depois vai vender, porque não viu nada de interessante. Mesmo assim, ele já recebeu, ele olhava para Luísa, vale a pena. Por causa de tudo que ele vê que veio dela, que é ele mesmo, né? Vale a pena fazer e eu vou seguir em frente, eu vou fazer. Porque eu vou ter o retorno que eu espero. E ainda vai ter mais ainda, né? Mais almas, não era só a dela. E essas almas podem não pode ter falhas nelas. Mas ele olha para Luiz mesmo assim, vale a pena mesmo assim. Mesmo assim vale a pena. Então é muito grande, né? Essa escolha que ele fez mas ele fala, para isso, para ela fazer ela corresponder de uma maneira tão assim incrível, ele depositou muita graça nela. Tanto que ele aparecia para ela, né? Que ele convivia com ela assim de uma forma que ele não conviveu com ninguém. Até ele fala assim: as pessoas vão ler e vão achar estranho, porque eu não fiz isso com nenhuma alma. Mas ela, né, para corresponder assim, ele falou, tinha que ter muita graça. Muita graça, muita, muita, muita. Para corresponder nesse nível, né, que ele falou. Que é o que ele falou no Evangelho ontem. A quem muito é confiado, muito será cobrado. Né? Então, é isso. Então,
Falando dessa parte que ele falou que escolheu a ela, né? Depois dirigindo-se, é muito interessante o que ele falou, né? Dirigindo-se a certas pessoas que via, repreendeu-as, dizendo-lhes. Então ele viu umas pessoas lá e repreendeu, falando assim: a falta de estima pelas outras pessoas é falta de verdadeira humildade cristã e de docilidade. Porque um espírito humilde e doce sabe respeitar a todos e interpreta sempre bem os atos dos demais. Então é uma pessoa que tem uma pureza de coração, que não vê maldade na atitude do outro. Que não fica vendo maldade, maldade em todo mundo. Que tudo que a pessoa faz, você já vê maldade. Você sempre leva em conta que o ser humano é, tipo assim, ai, não sei explicar, Jesus. Você não fica vendo maldade nas pessoas. Mas aí você fala, mas aí Jesus mostra as coisas, a gente vê as coisas que a pessoa está fazendo de errado. Mas é ele que mostra, né? É ele que mostra o coração do homem. Quando ele quer desabafar e, sentir, mostrar a dor dele, né? Do que o ser humano está fazendo. Mas é ele que mostra. A gente mesmo não iria ficar olhando assim para as pessoas e julgando. A gente vê o que Deus mostra. A gente vê só o que Deus mostra. A gente não fica vendo maldade nas pessoas assim, sabe? Sem Deus mostrar. Não é, não sei explicar direito, mas assim, não é que a gente fica vendo as pessoas, todo mundo é santo, santo, todo mundo eu não vejo nada que as pessoas fazem errado. Todo mundo tá fazendo tudo certo, todo mundo é santo, não é isso. Mas a gente não, a gente respeita as pessoas. Nossa, eu sinto esse negócio assim, de eu respeitar muito as pessoas, não achar melhor que ninguém. Eu não consigo olhar para ninguém. Por mais que eu sei que a pessoa fala assim, eu sou ateu, eu não acredito em Deus, mas eu olho para a pessoa, tem um respeito assim que eu não sei explicar, é uma consciência assim de que aquela pessoa é tão valiosa para Deus, que Deus criou ela, que ela é criatura de Deus, que a gente é do mesmo, é filho do mesmo pai, que ele é meu irmão. Eu não consigo desprezar as pessoas, pensar assim, esse aí é ateu, esse aí é espírita, esse aí é evangélico, eu nem vou falar com essa pessoa. Ela não tem valor nenhum, ela não sabe a verdade, aquele desprezo, não tenho. Deus não deixa, porque é Ele mesmo, né? É um respeito pelas pessoas. Não pelo que ela fala, eu vou respeitar o que a pessoa fala, vou acreditar em tudo que ele fala e vou seguir o que ele fala. Não é isso, é o respeito pela pessoa em si. Um respeito e um reconhecimento, assim, que a gente é tudo igual. Tipo assim, no sentido assim de que todos nós somos filhos do mesmo pai. A única diferença é, é o que a gente está conhecendo de Deus, desse Pai, e ele é o que a Aline estava falando na escola também, e dá um espírito na gente assim de querer servir, um espírito de ser o último, de ser o que serve. Serve, se a pessoa, por exemplo, está passando uma dificuldade, a gente está vendo que Deus está trabalhando ali na alma da pessoa. E a pessoa não está vendo, e ela não está enxergando que Deus está trabalhando na alma dela, que ela está recebendo um bem, ela está blasfemando, ela está irritada, ela não quer, por exemplo, uma doença que vem. E aí você serve. Você serve amando a Deus em nome daquela pessoa. Perdão, Senhor. Perdão em nome dele. Eu agradeço em nome dele, porque ele não está vendo o bem que o Senhor está dando para ele. Ele não está vendo, Jesus. Ele não te vê, eu vejo. E eu te amo por ele. Eu te peço perdão em nome do que ele está fazendo. Eu agradeço por ele. Você está servindo. Então, sabe esse respeito, de saber o valor de cada alma. Você não despreza ninguém. Todo mundo. E a gente não fica julgando tudo que as pessoas fazem, assim. Não é julgando, não é. Quando Deus mostra alguma coisa, é Ele que mostra, a gente vê. Se Ele não mostrar, a gente não vê. Tipo assim. Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós, amém. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me o gole da vontade divina na minha alma. Dá-me tua bênção, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Ameaça de castigos. Eu continuo a estar no mesmo estado. Sentia-me toda oprimida e tinha toda a necessidade de um apoio para poder suportar a privação do meu sumo bem. O bendito Jesus, tendo compaixão de mim, por alguns minutos, mostrou o seu rosto de dentro do meu coração, mas não com clareza, e fazendo-me ouvir, a sua suave voz disse-me: tem ânimo mais um pouco, minha filha. Deixa-me terminar de castigar e depois virei como antes.
Inclusive, um outro trecho que a gente meditou, ele falou, né, que não mostrava muito ele claramente, porque se ela vê como ele tá, né, justamente por causa dos castigos, né, então deve ser um rosto muito difícil de ver, né, o rosto dele é assim, né, e ele fala, né, tava explicando que ele, para poupar ela de mais sofrimento, porque ver ele claramente, o rosto dele ia causar mais dor para ela, ela já tá sofrendo com a privação, e ela vê o rosto dele do jeito que tava, e ia trazer dor maior. Então, para poupá-la, né, por uma misericórdia dela, ele vai e não fazia se ver claramente, né. Enquanto dizia isto, em minha mente pensava: quais são os castigos que começou a mandar? Ele acrescentou: a chuva continua, é mais do que granizo, que está a fazer e vai trazer tristes consequências para as pessoas. Dito isto, desapareceu e eu me encontrei fora de mim mesma, dentro de um jardim, e dali de dentro se viam as colheitas e as vinhas secas. E dentro de mim ia dizendo: pobre gente, como farão? Enquanto dizia isto, dentro daquele jardim estava um menino que chorava e gritava tão forte que ensurdecia céu e terra. Mas ninguém tinha compaixão dele. Ainda que todos o ouvissem que chorava tanto, não levava em conta. Eu deixava sozinho, abandonado. Um pensamento passou pela minha cabeça. Quem sabe como melhor será Jesus? Como não estava segura, então, aproximando-me dele, lhe disse: que tens que chorar, menino amado? Queres vir comigo, já que todos te deixaram abandonado as tuas lágrimas e a dor que te oprime tanto que te faz gritar tão forte? Mas quem poderia acalmá-lo? Apenas entre soluços respondeu que sim, que queria vir. Então eu peguei pela mão para conduzir junto comigo e no momento que fiz isso me encontrei em mim mesmo. Nossa, muito forte, né? Meu Deus, meu Deus, que forte isso, né? Meu Deus do céu. Então a Luísa, né, ela é para consolar ele, né? Consolar Jesus, né? E tanto ao esperar ele, suportar a privação, né? Quanto também quando ele aparece, né? Ele faz se ver sofrendo, né? De várias formas, né? Se aparece como um menino abandonado, chorando, né? E que ninguém tem consideração por ele, e ela fica sendo como mãe dele, né? O ofício de mãe dele ali, né? Cuidando dele, né? Dando atenção para ele, né? Então ela é toda para ele, né? Nós também, né? Somos para Jesus também. Essa é a nossa vida de reparação também, né? Então é muito forte, né? Então, diante de tantas realidades, né? Jesus quer as almas reparadoras também, né? Que também estão junto com ele, né? Então é muito forte esse trecho, né? A falta de estima pelas pessoas é falta de verdadeira humildade. Encontrando-me no mesmo estado, esta manhã, por um pouco, vi meu adorável Jesus. Estava dentro de meu coração e dormia. E seu sonho atraía a minha alma a adormecer junto com ele, tanto que sentia todas as potências interiores adormecidas, sem obrar mais. Às vezes me esforçava para sair daquele sonho, mas não podia. Quando por um pouco se despertou o bendito Jesus e ordenou por 3 vezes seu alento dentro de mim, e me parecia que ele ficava todo absorvido em mim. Depois me parecia que Jesus atraiu outra vez dentro dele esses 3 alentos que me havia enviado. E eu me encontrei toda transformada nele. Uau! Quem pode dizer o que acontecia em mim por estes sopros divinos? Daquela união inseparável entre Jesus e eu, não tenho palavras para expressá-la. Depois disso, parece que eu poderia acordar e Jesus, quebrando o silêncio, me disse: minha filha, olhei e voltei a olhar, procurei e voltei a procurar, percorrendo toda a terra. Mas em ti fixei os meus olhares, e encontrei as minhas complacências e escolheste entre milhares. Muito grande, né? Depois, dirigindo-se a certas pessoas que via, repreendeu-as, dizendo: ele estava vendo pessoas, né, que estavam tendo algum comportamento errado, né? Ele vai falar: falta de estima pelas outras pessoas é falta de verdadeira humildade cristã e de docilidade. Porque um espírito humilde e doce sabe respeitar todos e interpreta sempre bem os atos dos demais. Dito isso, ele desapareceu sem sequer dizer uma palavra. Seja sempre abençoado, que ele quer
e tudo seja para a sua glória. Então, é muito grande, né? A Luísa foi escolhida mesmo, preparada, né? Ele viu que seria alguém que realmente tudo seria muito por ele, né? Ela é muito, muito assim. Ela chora essa privação e tudo, mas é porque é Jesus, né? Ela é toda para Jesus mesmo, né? Então, assim, ela é toda para ele mesmo, né? Ele escolheu, né? Não é à toa, né? E, e ele também, né? Ele também procurou cada um de nós, né? Percorreu toda a terra, né? E também fixou sobre nós os seus olhares também, né? E encontrou ali pessoas que iriam ler o livro do céu, que iriam gostar, que iriam se importar, que iriam querer se consagrar à divina vontade, que atenderia essa proposta, né? De morrer para sua vontade humana, que aceitaria as pancadas, os golpes, porque as correções do morrer para si, né? Que aceitaria as coisas que também são ditas e faladas, né? E teria essa coragem de acreditar, né, nessa ação divina de Deus dentro de si, né? Porque se soprou essa presença dele dentro dela, também em nós. Então, teria essas pessoas também que acreditariam nessa ação dele, que se abririam a essa ação dele, né? Então é muito grande mesmo esse esse mistério todo, né? Tudo que Jesus faz, né? Nem falar mistério, né? Porque é uma vida real, né? Porque é o que ele faz dentro de nós, né? Não é muito grande mesmo a presença dele, né? Então ele não escolheu a Luísa à toa, né? Ninguém que ele escolhe para uma coisa, ele sabe o que a pessoa vai alcançar, aguentar, né? Por amor a ele, né? Então ele já sabia, né? Que ela seria assim, né? E ela foi escolhida justamente por ser assim, né? Muito pequena, muito sincera, muito dependente dele, né? Ele escolheu, não escolheu ela à toa, né? Pequena, pequena mesmo, né? Muito pequena mesmo, né? Então, assim, ele não escolheu ela à toa, né? Então, é muito grande, né? Aí ele vai falar uma coisa muito séria, né? Fiquei pensando muito, porque preocupa a gente. Eu falo, esses trechos estão aqui um pouco confuso, porque tem situações, né, em que a gente não consegue ver boa a intenção daquela pessoa, né? Que aproxima da gente, porque a gente tá tão acostumado assim com a pessoa ficar criticando, né, maltratando, julgando, né? E aqui vai falar da falta de estima. Então, assim, acho que assim, pagar o mal com o mal, né? A falta de estima, assim, também é você desprezar, né? As pessoas se achar melhor do que elas, que isso não pode acontecer nunca, né? Não é porque, tipo, eu penso assim, eu tô lendo o livro do céu, então eu tô acima e sei mais do que qualquer pessoa. Então, se eu estiver num lugar, né? Uma pessoa assim, eu já julgar aquela pessoa como ignorante, né? Como incapaz, sentar do meu lado e conversar comigo, eu não tenho que dar muita ideia, porque ela não tem muito o que me acrescentar na minha vida. Qualquer pensamento, né, que a gente tenha em relação a se achar melhor, né? Ou na igreja, né? Tá lá na igreja e se achar melhor do que todo mundo, né? Então é muito perigoso, né? É muito complicado isso, né? E assim, não tratar bem as pessoas, né? Você tratar mal uma pessoa, né? Não desfazer de alguém, né? Isso é muito sério, né? Então, isso não é a caridade, não é a humildade cristã, né? Que Jesus ensinou, né? Aí ele tá falando, um espírito de humilde, doce, sabe respeitar todos, interpreta sempre bem os atos dos demais. Então, você não fica julgando assim, por exemplo, é igual que eu tava falando com meu marido, né? Porque ele falou, Ruth, vem uma pessoa parar, né, conversar comigo. Tá, dava pra ver que tava drogado e tal. Tá, é a realidade. Mas ele tava pedindo dinheiro. Aí eu não fiquei assim, pensando, não vou dar pra ele não, esse dinheiro não, porque ele vai fazer isso e aquilo. Ruth, eu não gosto disso não, eu prefiro, sabe, dava o dinheiro pra pessoa, sabe, ele falando, né, que preferiu e conversa com a pessoa, né, porque a pessoa pode pensar assim, eu vou passar até do outro lado para não falar com aquela pessoa ali, né, e já pensar mal, né, essa pessoa tá aproximando de mim, vai me assaltar, né, essa pessoa tá aproximando de mim, vai fazer alguma coisa, né. Não é bom que eu fico perto dessa pessoa não, que alguém pode passar e pensar mal, né, que eu tô conivente com aquela pessoa no que ela tá fazendo, qualquer coisa que a pessoa tenha de soberba, né. Até de não querer estar perto de pessoas assim que ela julga que ela é melhor, então ela fica perto daquelas pessoas é como se ferisse, né, a santidade dela, né.
Então, a gente não pode ser assim, né? Saber respeitar todos, né? E sempre tem o bem, né? Sempre ver o bem, né? Não ficar só procurando, assim, o defeito, só vendo o defeito, né? Às vezes você tá, sei lá, né? Tem coisa assim que você vê que é uma desordem, tá? É a realidade, mas não quer dizer que tudo na pessoa, você joga a pessoa fora, entendeu? A pessoa vê, vamos supor, a pessoa toda tatuada, de piercing, tá toda estranha, né? Uma personagem perto de vocês. Mas aí ela vem conversar com você, sei lá, você tá no ponto de ônibus, esperando o ônibus, né? Aí ela vem conversar com você. Nossa, tá demorando, né? Você vai pegar que ônibus, tal, conversa vai, conversa vem. Então você não fica assim, tipo, ai, eu vou sair de perto, essa pessoa é mal encarada, ai, eu não gosto de gente assim, né? Eu não gosto de estar perto de gente assim. Então a pessoa vem falar com você, você trata ela com respeito, né? Trata ela bem, né? Então, assim, isso é muito importante, porque nós estamos dando, são seres humanos como nós e almas, né? E Jesus tem amor pelas almas, né? Ele nunca rejeitou ninguém que foi até ele, né? Então é a mesma coisa que ele quer de nós. Claro que você vê uma desordem, não é uma falta de respeito à verdade, né? Você vê uma coisa assim, tipo, de desordem, né? Que tá totalmente fora da ordem. Mas assim, você não vai por causa disso se colocar melhor do que aquela pessoa, né? Então é nesse sentido, né? Que tá falando, né? Então isso é muito importante, né? Certamente ele tava vendo, né? Ele mostrou certas pessoas, que não fala onde, como, quem é, né? Mas certamente estava um tratando mal o outro, fazendo distinção de pessoas, né? Isso também acontecia muito no tempo de Jesus, né? Os fariseus, eles faziam seletividade de pessoas, né? Tinha as impuras, as que tinham que ficar fora dos muros de Jerusalém, as que tinham que ficar, não podia entrar no templo, tinha as que tinha considerada contaminada, né? Então, assim, era desse jeito, era separado, quem é puro, quem é impuro, era eles que definiam pelas leis, né? Usava a lei para separar as pessoas. Então, você também não pode usar uma coisa assim para separar as pessoas, assim, nesse sentido, né? Você não pode, né? É por causa da minha virtude, né? Que eu quero estar linda, santa, maravilhosa, né? Então, eu não quero ser vista perto de tal pessoa, né? Eu não quero, aí a pessoa vem falar com você e você fica preocupada se tem alguém observando ali, que você tá falando com aquela pessoa, né? De repente a pessoa se vista como uma má influência, mas ela tá conversando com você e você, tipo, desfaz dela porque você se acha muito santa, linda, né? E ficar perto dessa pessoa é um perigo, é um problema, né? Então a gente não pode ser assim, né? De jeito nenhum, né? Não ficar assim, sabe? Tendo esse olhar, assim, sempre com o pé atrás com todo mundo, né? Isso não é bacana, né? Não é bom, né? Então é isso. Amém?